Você já se pegou pensando que tinha algo faltando na sua vida? Mesmo que às vezes as coisas estejam fluindo, mas parece que tem algo errado? Isso acontece quando a gente não está vivendo o nosso propósito. E você descobrir qual ele é, vai transformar completamente a forma como você vê e vive a sua vida. Muitas vezes o que impede a gente de descobrir o nosso chamado é porque quando a gente pensa em propósito, pensa em chamado, muitas vezes a gente pensa em coisas grandiosas, né? A gente imagina pessoas falando para multidões, influenciadores, né? Agora nessa era digital, youtubers e tudo mais. Ou então pessoas com milhões na conta, né? Pessoas com muito sucesso financeiro, ou pessoas muito estudadas, ou então pessoas altamente altruístas, aquelas pessoas que dedicam a sua vida completamente a causas como Médicos Sem Fronteiras, etc. Mas propósito não é somente sobre isso. Na verdade, o propósito é muito mais sobre quem você é do que o que você faz. E não se engane, se você acha que o seu propósito, ele vai de alguma forma engrandecer o seu nome, pelo menos o propósito que Deus fez para nós, ele está muito longe disso. O seu propósito em Deus não gira em torno de você, ele é muito maior do que você. Ele sempre vai acabar transformando vidas de outras pessoas. Aquela história de, eu não preciso inventar a roda. É quase isso com um propósito. Por quê? A gente não precisa inventar qual é o nosso propósito. Deus, ele já colocou isso dentro da gente. Então, a gente realmente precisa procurar dentro de nós para encontrar esse propósito. Eu fui líder de adolescente por muito tempo e eu via os adolescentes muito preocupados com tantas coisas, né? Namoradinho, namoradinha, redes sociais, né? Perdendo tempo dele precioso com tantas coisas fúteis, tantas coisas que não era para se preocupar neste momento. E na verdade, esse tempo da adolescência, da juventude, deveria ser início da juventude, na verdade, deveria ser dedicado a isso, a você entender o seu propósito aqui. Mas a gente vê que muitas pessoas estão se perdendo na vida e chegam nos seus 25, 30 anos aí completamente perdidas, sem sentido de vida, porque elas gastaram muito tempo com coisas fúteis, né? Elas se preocupando, se ocupando de coisas que não eram para se ocupar ou para se preocupar. E uma coisa muito importante também para pensar, assim, de forma geral, né, primeiramente sobre o propósito, é que a gente não deve focar no propósito em si. Eu sei que parece até meio contraditório o que eu tô falando, mas é porque, por exemplo, muitas vezes, vou dar um exemplo aqui, sei lá, o seu propósito que você entendeu é que você vai ser médico cardiologista. E você foca muito na questão de ser médico cardiologista. Só que você nem passou no vestibular ainda. E aí aquilo fica te frustrando, te angustiando e tudo mais. Mas o nosso foco, ele não pode ser totalmente, unicamente, exclusivamente em viver aquele momento, quando chegar lá, sabe? No realizar do propósito, não. Porque toda a jornada até o propósito é que é a grande coisa. Durante toda essa jornada da gente chegar até o nosso propósito em si, Deus vai nos transformando, Ele vai nos capacitando, Ele vai nos fortalecendo, Ele vai nos ensinando, nos guiando, nos corrigindo. A cada passo que você dá nesse caminho planejado, feito por Deus para nós, você mesmo olha para trás e você fala assim, nossa, como eu evolui, como eu melhorei, como eu sou uma pessoa melhor. E sim, eu sei que descobrir o seu propósito, descobrir o seu chamado, não é uma coisa assim tão fácil, tão simples, por mais que esteja dentro da gente, né? Deveria ser uma coisa simples, mas não é. As vozes da nossa mente, as mentiras que a gente ouve no mundo, pessoas ao nosso redor tentando nos guiar para outros caminhos. Muitas vezes elas nem têm maldade nisso, elas querem tentar nos ajudar. Atrapalham muito essa questão da gente olhar para dentro da gente e ver o que Deus colocou dentro de nós. Mas eu trilhei alguns passos nessa jornada, eu tenho muito ainda a percorrer, mas eu já trilhei alguns passos nessa jornada e eu tô aqui para te ajudar hoje. E por isso eu vou te dar 3 dicas bem simples, mas que eu acho que para você que não tem noção ou você tem dúvida, talvez possa te ajudar. A primeira dica que vai te dizer qual é o seu propósito é algo que te move profundamente. É uma coisa que queima no seu peito. É aquele assunto, aquela coisa que você pode falar com as pessoas durante horas, que você pode assistir filmes, séries, documentários, ouvir músicas a respeito, assistir palestras, enfim. É aquilo que você ama, são coisas que você ama, que te desperta mesmo um desejo de agir, um desejo de fazer alguma coisa. Ou, então, ele pode gerar uma indignação, ou as duas coisas, uma paixão e uma indignação. No meu caso, por exemplo, eu sempre fui apaixonada por histórias, né, por livros, por literatura, por imaginação, criatividade, por arte.
e por conhecimento, por estudos. No final, meu propósito é o quê? É ensinar pessoas através dos meus livros, que são de ficção, todos de ficção, a respeito do seu propósito, a respeito do seu chamado. Então, pensa, olha pra dentro de você. O que é aquilo que te desperta paixão, assim, aquilo que domina o seu coração? Quais são os assuntos que você mais gosta de conversar? Aquilo que você mais gosta de ler, mais gosta de assistir. E isso pode te dar um grande sinal do que é o seu propósito. A segunda dica que eu quero te dar é que Deus te confiou um talento. Em Mateus capítulo 5, do versículo 14 ao 15, diz assim: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Aquela habilidade, aquela coisa que você sabe fazer muito bem, que chega a ser até engraçado pra você quando as pessoas falam que tem dificuldade, porque é tão natural em você que você simplesmente faz. Você não estudou pra isso, simplesmente flui de dentro de você assim. Isso é um dom. É um dom que Deus deu a você. E como eu li aqui em Mateus, este dom não é pra ficar guardadinho dentro de você, escondido dentro de você. Ele é pra sair pra fora, pra ser colocado mesmo em destaque, como a própria Bíblia diz, né, que se coloca a candeia pra iluminar uma casa. Você não acende uma vela, uma lâmpada, pra você enfiar ela embaixo da cama. Não faz sentido. É a mesma coisa com os nossos dons. Eles não são feitos para acabar em nós e nem para ficar escondido dentro da gente. Eles são para iluminar a terra. Nós somos luz do mundo. Então, o que aquelas habilidades que você tem, sabe? Aquelas coisas que as pessoas chegam em você e falam assim, olha, você faz isso muito bem. E às vezes são coisas simples. Por exemplo, às vezes você sabe falar muito bem. Você é um excelente orador, você é um excelente comunicador. Às vezes você é uma pessoa que consegue cativar as pessoas com muita facilidade. Você convence as pessoas com muita facilidade. Você lê de forma assim simples, ninguém precisa te forçar a ler. Você gosta de estudar, você estuda muito bem, você tem uma boa memória, você tem facilidade de ensinar, você gosta de ajudar as pessoas, você tem uma compaixão com as pessoas, você não tem problema em ver sangue, você entende facilmente a questão do corpo humano, como o corpo humano funciona, tem facilidade com instrumentos musicais, você sabe, né, tocar, cantar, etc. Enfim, uma infinidade de habilidades que você pode ter. E isso é mais um sinal do seu propósito. O seu dom, a sua habilidade natural. Eu, por exemplo, desde que eu me entendo por gente, literalmente, eu lembro que eu sempre fui apaixonada por histórias, por TV e por livros, escrever. Então, eu escrevo desde os 8 anos de idade. Mas isso sempre foi uma coisa tão simples pra mim, tão fácil, tão natural, que fluía de uma forma tão, assim, né, sem esforço, que quando eu comecei a crescer, né, e comecei a escrever de fato, e aí eu já tinha livros escritos com 14, 15 anos, já tinha livros inteiros escritos. E quando eu fazia isso, e a minha mãe, meus professores da escola falavam comigo, meu cachorro, caiu. Os meus professores da escola, minha mãe, meus amigos falavam assim, Andressa, você é escritora, né, você ensina muito bem, os seus livros são ricos em personagens, os personagens ensinam a gente coisas e tudo mais. Eu pensava assim, não, é uma coisa tão simples, como que eu vou trabalhar com isso? Não faz sentido. Porque pra mim, o trabalho, a carreira, não, tava ligado muito a um trabalho muito, que exigia muito esforço de você. E de cansaço mesmo, assim. Assim, a gente vem de uma cultura, né, principalmente no Brasil, e no mundo inteiro, né, no geral, de o trabalho estar associado a algo que você detesta. Então, quando se fala a palavra trabalho e emprego, você já tem um negócio ruim dentro de si, né? Domingo é o dia mais odiado de todo mundo, porque na segunda-feira todo mundo tem que trabalhar. Então o trabalho sempre esteve associado a coisas ruins. A minha família inteira sempre foi isso. Eu nunca vi alguém verdadeiramente trabalhando com algo que tinha paixão, com algo que via sentido em fazer aquilo, entende? Então, pra mim, conceber que eu poderia trabalhar com algo que eu tinha paixão, que era escrita, que era ensino, ensinar através da escrita, né? Ensinar através dos livros, pra mim não cabia na minha cabeça. Não entrava na minha mente, né? E eu achava também que era algo muito pequeno. Então, pensa aí com você. Quais são os seus dons? Às vezes é algo que você julga ser pequeno, que você julga ser algo bobo, mas que na verdade não é. O terceiro sinal que eu quero te dar, a dica, né, sobre o seu propósito, é que é muito bom essa questão de dons, essa questão das suas paixões, a indignação que vem dentro do seu coração. Só que o propósito não é sobre isso. O seu propósito é sobre pessoas, sobre ajudar, transformar vidas. Então,
Olha ao seu redor, a sua geração, o mundo como ele está, a atualidade. O que ele está precisando neste momento? O que o mundo está precisando neste momento? Você olha os seus dons, as suas paixões, as suas indignações e você fala, cara, é isso, sabe? E tudo se encaixa. Olha para esses 3 pontos, eles têm que se encaixar perfeitamente. Por exemplo, eu escrevo livros de ficção científica, distopia e fantasia, sou cristã, sou apaixonada pelo mundo da arte e pelo ensino, pelos estudos, conhecimento. Então, eu analisei tudo isso e eu vi o meu mundo ao redor. A gente está vendo uma geração cada vez mais, como posso dizer, com falta de inteligência, para não usar uma palavra feia aqui. Uma geração que está cada vez indo para um caminho cada vez mais fútil. Parece que essa questão da evolução, a galera tá voltando, sabe? Em vez de ir para frente na questão da evolução, se tornar um povo mais inteligente, ligado mais à verdade, ligado mais à beleza, ligado mais à alegria. Não, a galera parece que tá retrocedendo, sabe? Então, eu olhei para esse cenário, né? E Deus foi tão bom comigo que eu tive um contato muito grande com jovens adolescentes. Então, eu vi isso ali, muito perto, né? Então, Deus falou comigo, você é uma escritora que vai ensinar através dos seus livros a respeito de identidade, de propósito, de chamado, do que as pessoas nasceram para ser, que elas devem ser fiéis a si mesmas, ao que eu, Deus, né, coloquei dentro de cada uma delas. Esse é o meu propósito, né? Então, olha ao seu redor. O que o mundo diz para você? O que o mundo pede para que você o ajude? O que o mundo está pedindo de você? Talvez quando você fizer esse exercício aí, né, dessas 3 dicas que eu te dei e você entender qual que é o seu chamado, pode acontecer algo assim, que você pense o seguinte, tudo bate, eu entendi qual é o meu propósito, mas eu acho que eu não vou ganhar milhões com isso. Ou então eu não vou ficar tão famoso com isso. E sabe, nosso propósito, ele não pode nunca ser baseado em fama e em dinheiro. É lógico que você ganhar dinheiro com isso, né, você precisa se sustentar, não é verdade? Mas esquece essa questão de ter milhões na conta. Às vezes o seu propósito não vai te colocar milhões na conta e você tem que confiar que Deus sabe o que faz. Às vezes, se Ele te proporcionasse viver isso, você ia sair totalmente do caminho, você ia se desviar completamente do seu propósito. E não existe propósito grande ou pequeno demais. Todos os propósitos têm a sua importância. Diferente de nós, Deus é um Deus de propósito. Então, Ele não criou você à toa. Ele não simplesmente fez você para deixar no mundo ocupando espaço, entende? Não. Eu digo assim, eu sempre costumo dizer que Deus não gasta cartas à toa. Então, se Ele fez você, você tem um propósito específico na Terra. Uma coisa muito comum da galera quando descobre o chamado, e aconteceu isso comigo, tá? Eles pensam o seguinte, já foi, passou, já era o meu tempo, não dá mais tempo de eu exercer o meu chamado, o meu propósito. Deixa eu te falar uma coisa, você tá vivo, você tá respirando, então você ainda tem tempo para fazer o seu propósito. Andres, mas eu tenho 80 anos. Você não tá vivo, tá respirando? Então, você tem condições físicas, emocionais, espirituais de exercer o seu chamado? Então acabou. Não tem mais, não tem desculpa. Andres, mas eu não tenho recursos para fazer esse propósito acontecer. Vai dando um passo de cada vez. Andresa, eu não tinha um tostão no bolso para publicar um livro. Deus foi abrindo as portas. Você só precisa começar. Ser fiel àquilo que Deus colocou em você. E você vai ver que as portas começam a se abrir. Então, assim, tira isso da sua cabeça. O seu tempo e o tempo de Deus não são iguais. E, assim, por muito tempo, eu não sempre fui fiel ao meu propósito, tá? Por muito tempo eu fugi da questão da escrita, fugi da arte, fugi do ensino. Eu queria ser cientista, então eu me formei em biomedicina, sou formada em biomedicina. E aí, Deus me falou, quando eu estava concluindo a minha faculdade, quando eu estava fazendo meu TCC, de que aquilo não era para eu fazer, de que meu diploma ia ficar na gaveta. Só que eu te falo uma coisa, Deus ele é tão bom, tão maravilhoso, que Ele usa até os nossos erros para nos ajudar no nosso propósito, no nosso chamado. Então hoje, até minha faculdade, a minha experiência que eu tive na faculdade, elas me ajudam a cumprir meu propósito hoje. E não vai ser diferente com você, você vai ver. Eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas eu quero te convidar hoje a você parar um pouquinho, o tempo que você tiver, não sei como é a sua vida, e tirar um tempinho pra você pensar sobre isso. Se você tá vivendo o seu propósito, se você tá no caminho do seu propósito. E eu já te dou uma dica aqui, uma dica de ouro, uma dica final. Se você acorda todos os dias se arrastando, se você não vê sentido nas coisas que você faz,
se você sente um vazio, às vezes você é até cristão, você tem Deus na sua vida, mas ainda você sente que falta algo, deixa eu te falar uma coisa, provavelmente, e as possibilidades na verdade são enormes, de que você não está vivendo o seu propósito. Então tira um tempinho, eu não sei qual religião você é, e aqui eu sou cristã, mas eu respeito todas as denominações, todas as religiões, mas eu mesmo assim eu te convido a você falar com Deus, o Criador, sabe? Aquele que te criou, aquele que fez o seu propósito para você, que planejou o seu caminho. Fala com ele, pede para ele te mostrar. E você vai ver que ele, que é o mais interessado em que você cumpra o seu propósito, em que você entre nessa jornada, ele vai te mostrar, ele vai te dar um sinal, uma resposta a respeito do que é o seu propósito. E por último, nesse ponto de reflexão aqui final, não se compare com os outros. Não compare a sua jornada, o seu caminho único que Deus planejou para você, assim como a sua digital é única, o seu caminho, a sua jornada são únicos. Então, não existe como você comparar o seu destino, o seu chamado, o seu propósito, a sua jornada com a do outro. Às vezes, por exemplo, você sabe que você tem um propósito de ser um escritor, uma escritora, e você tá aí com 40, 50, 60, 80 anos e você não escreveu um livro ainda. E você tá olhando pra mim, que tenho 30 anos, e tá falando assim, nossa, poxa, ela tem 30 anos e já escreveu um livro, eu tenho 50, 60, não fiz nada disso ainda. Não se compare, porque a minha jornada é muito diferente da sua. Os nossos propósitos podem ser parecidos, mas eles são muito diferentes, acredite. Você vai alcançar pessoas, você vai transformar a vida de pessoas que eu não vou conseguir. Então não se compare comigo, não se compare com fulano, com ciclano, não faça isso. Viva a sua jornada, sem pensar em outros. E assim, a gente está chegando ao final desse vídeo e eu quero concluir com uma coisa. Entenda isso, e que isso fique gravado na sua mente. Você tem um propósito. Algo que Deus planejou para você. Eu sei que repeti isso inúmeras vezes nesse vídeo, mas é para ficar bem gravado na sua cabeça. Você tem um propósito sim, ainda que você não saiba, ainda que você não faça nem ideia, você tem um propósito. Faça os exercícios, todas as dicas que eu dei, faz um exercício, lixe as coisas que você é apaixonado, que você tem indignação, sabe? Os seus dons, aquilo que as pessoas dizem que você é bom. Faça essa lista, depois apresente isso para Deus, tire um momento para meditar, para refletir sobre essas listas. E então, eu tenho certeza que você vai chegar no seu chamado, no seu propósito. E esse chamado, esse propósito é muito maior que qualquer título, que aprovação de pessoas. E, na verdade, pode ser que o seu propósito, quando você entender ele, choque as pessoas ao seu redor. Quando você falar sobre isso com as pessoas digam, nossa, isso é grande demais para você. Olha a sua realidade, olha o seu redor, você tá viajando aí, né? Eu tive a grande sorte, né? De ser abençoada com as pessoas ao redor, porque, na verdade, a pessoa que mais me desencorajou sobre o meu propósito fui eu mesma. As pessoas ao meu redor, meu esposo, a minha mãe, os meus familiares, alguns amigos bem próximos, sempre me encorajaram a seguir na escrita. Mesmo quando eu duvidava, mesmo quando eu achava que era uma besteira, uma idiotice, até chego a ficar emocionada quando eu penso sobre isso. Então, assim, não desista. Não importa se você é jovem, às vezes você tem 13 anos, 14 anos, 15 anos, tá vendo esse vídeo, ou às vezes você tem 80 e você tá achando que você é jovem demais ou muito velho para começar o seu propósito, mas você não é. Deus tem o tempo dele, certo? Ele sabe de todas as coisas, então se você está vivo, você ainda tem tempo para cumprir o seu propósito. O vídeo de hoje é esse, então se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou, que caminho da jornada você tá no seu propósito. Se inscreve aqui no canal para você ver mais vídeos como esse, reflexões como essa, e juntos nós vamos falar sobre fé, arte e propósito. Tchau!